Odiador, ele não era, mas a arquitetura barreira da vida do seu quarto, aquela fria solidão do ambiente onde nasceu, onde sabia caminhar, local onde o escrever era sua fuga, e cercado de paredes, tendo apenas a fina fresta de luz que fria invadia o ambiente pelo telhado colonial, lhe era tão sufocante que o gestava em um odiador. O voo das palavras, ele. Querido diário, vamos agora tratar um pouco sobre o que foi o meu estudo e a preparação do conto para o livro da Zona Literária Independente de Belo Horizonte. Quando eu fiz um percurso, querido diário, sobre o meu período no laboratório da ZLI, e agora nós vamos falar sobre o trabalho final, né? O texto que cada um dos autores foi convidados a publicar no livro da ZLI, organizado por Carola Castro, Beatriz Ayumi, Júlia Castro e Flávia Januário. Esse projeto é realizado com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e a MGS Administração, uma produção IB Literário. Ao final do laboratório da ZLI, nós, os escritores, fomos convidados a produzir textos para compor a coletânea do livro ZLI. Poderia ser poema, prosa, como você desejasse. Como eu estou fazendo uma investigação já há algum tempo sobre a prosa e trabalhando com contos, eu decidi então trabalhar com um conto para essa coletânea. O Voo das Palavras, ele, querido diário. Sempre que me lanço para um novo trabalho literário, como um conto, eu busco revisitar os elementos estruturantes que compõem essa forma narrativa. O conto, por ele ser de um único núcleo narrativo, com poucos personagens que gravitam em torno desse núcleo narrativo, ele fica muito mais fácil você coordenar as etapas daquilo que vai acontecer, das ações que você quer impregnar, dos tipos de personagens e o tipo de narrador que você quer trabalhar. Não vejo como algo ruim você investigar os elementos que estruturam a forma narrativa. O interessante é você brincar com elas. Por exemplo, no conto eu consigo fazer um jogo com a crônica e colocar uma prosa poética. Tem algo que eu aprecio bastante, que são as sonoridades, a repetição das palavras que fazem com que o texto ele seja musical. O que Alfredo Bose, o teórico e crítico brasileiro, vai dizer que é o cerne, a essência da prosa poética. O Voo das Palavras, ele é um conto curto que tem uma pegada de crônica, que vai narrar a vida de um único personagem. Este personagem vive na sua casa sozinho, um escritor cercado de paredes, e a única vida em que ele observa é uma fina luz que atravessa o telhado colonial. Sentindo-se preso neste ambiente e também nas suas formas literárias, visto que utiliza sempre as mesmas palavras, ele parte em busca de novas palavras, uma nova percepção sobre a vida e sobre a sua produção literária. Nisso ele vai para a Praça 7, no centro de Belo Horizonte, e lá ele se depara com uma vida imensa acontecendo ao seu redor. E então ele se lança em um ato de realismo fantástico atrás dessas palavras e produzir o seu texto. Essa é a essência do conto. A proposta que a ZLI nos deu para compor essa coletânea era que o texto ele deveria versar sobre a cidade de Belo Horizonte ou algum componente da cidade. Nada mais propício do que a Avenida Afonso Pena e o pirulito que está no meio dela. Ao situar o personagem ali, eu literalmente tentei constituir, através da verossemelhança, aquele ambiente que ao mesmo tempo é caótico, é poético,
diferente do ambiente particular em que nós vivemos, porque é um ambiente compartilhado, mas que cada um tem a sua vivência e que geralmente a gente se debate um com o outro sem nem se conhecer, que eu acho que para mim é algo muito rico. Os muros, as paredes, os prédios da cidade, principalmente com as imagens dos grafiteiros. Na Praça 7 nós temos uma do Robinho Santana com a mãe e um filho no colo e outro ao seu pé, que é uma imagem lindíssima. Eu me insiro na Avenida Afonso Pena em todos os seus elementos, humanos e não humanos, para transitar com esse personagem e produzir aquilo que ao final eu estou entendendo como um realismo fantástico, que é algo que puff, explode na frente de todos aqueles que assistem a cena do que vai se desenrolando. Que pela segunda vez, não sei o que acontece, pela segunda vez, o personagem não tem nome. Tem alguma coisa, eu preciso... Que doideira. Ponto final.